Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Naim Montes de Castro, o nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos unir os nossos corações a esse Mestre que nos ama tanto. Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos falar um pouquinho, infelizmente, sobre um tema que assola a humanidade desde os seus primórdios. Vamos conversar um pouquinho sobre a guerra. E o que eu pensei em fazer hoje? Eu pensei em dividirmos em três partes. Uma parte inicial, uma leitura de uma psicografia de Emmanuel, através das mãos de Chico Xavier. A parte final, a leitura de uma psicografia de Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco. E, no meio dessas duas leituras, falar um pouquinho sobre a história, né, que envolve esse tema, né, guerra, principalmente nos seus componentes que estão ali no Oriente Médio. Lembrando que, infelizmente, o mundo não possui apenas essa guerra em andamento, né? As mais badaladas são essas, e a da Ucrânia com a Rússia. E é claro que também temos outros conflitos espalhados pelo mundo, mas de menores dimensões. Mas hoje vamos então tentar nos dedicar um pouco mais às questões ligadas a Israel, ao Irã, justamente porque faz parte da nossa abordagem, a nossa abordagem evangélica, né? Esse é um espaço onde, principalmente ali, onde hoje nós temos o Estado de Israel, que Jesus viveu. Então, eu acho que é interessante porque vamos conseguir utilizar muitos conceitos que já há algum tempo todos nós temos trabalhado aqui nas nossas lives, ok? E para iniciar realmente, vamos dar aquela olhadinha quem está aqui e dar o nosso boa noite. Laura, muito boa noite. Jesus te abençoe, minha querida amiga. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Socorro. Olá, Socorro, muito boa noite. Espero que você esteja muito, muito bem. Você e toda a sua família, que Jesus abençoe você e sua família. Somente a sua neta. Oi, Denise. Muito boa noite, que Jesus te ilumine. Amanhã também, se Deus quiser, estarei com a sua filha. Oi, Marisa. Como você está, minha querida irmã? Jesus te ilumine. Oi, Elizabeth. Ótima noite para você e para sua família. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Elisa. Tudo bom, Elisa? Muito boa noite. Que Jesus também ilumine você. Albertinho, meu irmão. Ótima noite para você e para Ângela. Jesus ilumine sua família. Sérgio, ótima noite para você também, meu querido. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Silvia, ótima noite, Silvia. Que Jesus ilumine você e sua família. Obrigado por estar presente também. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre história, se eu falar qualquer bobagem, já que eu não sou nenhum grande especialista, nem pequeno especialista, puxa minha orelha e me corrige, tá? Você tem todo o direito de fazer isso. Oi, Luciene. Muito boa noite, que Jesus te ilumine. E as pessoas vão chegando e vão se acomodando aqui no nosso espaço virtual. Então, acho que podemos iniciar com a leitura, conforme eu havia dito, de Emmanuel com Chico Xavier. O tema, o título é Em torno da Guerra. Lembrando que esse texto foi escrito no meio da Segunda Guerra Mundial. Foi publicado na revista O Revelador, de São Paulo, em 1942. Foram algumas perguntas direcionadas a Emmanuel que Chico Xavier psicografou as respostas.
A guerra será um desequilíbrio determinado por Deus? Olha que pergunta interessante, né? Será que Deus que é o responsável, né? Ele que determinou esses conflitos? Em hipótese alguma, diz Emmanuel. Deus poderia ser considerado autor de desequilíbrios quando constitui para nós outros a harmonia suprema? Não pode, né? O flagelo da destruição representa o mais alto desequilíbrio dos homens. Homens. Constitui seus instintos ferozes, desencadeadores, sua criminosa indiferença para com os poderes eternos, a resultante da tirania de suas leis. Seus instintos ferozes desencadeados, desculpa, eu li errado. Busquemos figurar a solução para entendimento mais vasto. O planeta é uma grande escola onde o espírito humano efetua um curso de aperfeiçoamento. Então, o planeta Terra é uma grande escola, né? E nós somos os alunos. O Senhor do Universo permite que os alunos organizem os regulamentos do enorme educandário à sombra de suas leis inelutáveis. Eis que os discípulos se revoltam, disputam hegemonias injustificáveis, encarceram-se em concepções absurdas no capítulo da política, da filosofia, da religião. Surgem os atritos imensos. Depois do império da ambição é o império da morte. Então nós somos responsáveis por essa bagunça toda nessa escola, que é o planeta Terra. Quem poderia atribuir a Deus a desarmonia destruidora? Contos que ousassem afirmá-lo, teremos a visão permanente das leis eternas, junto às quais Deus não permite a intervenção dos filhos inquietos. Então, as leis eternas, né? As leis de Deus, os homens não podem modificar isso. A gente modifica a estrutura do nosso planeta, a gente cria isso aqui uma bagunça, né? Mas as leis estão aqui e são muito sérias. Por mais que as nações se empenhem nos embates sangrentos, o sol continuará prestando benefícios a todos, indistintamente. O frio e a chuva chegarão a seu tempo. Flores e frutos surgirão ao lado das batalhas. Ainda que todos os milhões de alunos da grande escola marchassem uns contra os outros, ela continuaria equilibrada para todos, oferecendo a sagrada oportunidade que os discípulos ainda não chegaram a compreender. Vede, pois, a grande leviandade dos que ousam atribuir a Deus o movimento da incompreensão e ignorância das criaturas. Então, por favor, não vamos colocar Deus como responsável por essa bagunça. Somos nós, os alunos inconsequentes, sim, que somos os grandes culpados. Poderíamos saber qual a nação que sairá vencedora do atual conflito europeu? Olha que pergunta, né? Querendo que Emmanuel fizesse alguma previsão. Aí Emmanuel fala assim: nenhum amigo ponderado dos homens, nos círculos de nossa esfera espiritual, poderia opinar numa interrogação como essa. Entretanto, como todo ensejo deve ser aproveitado para o bem, perguntamos de nossa parte: onde encontraríamos o vencedor entre tantas desolações e ruínas? Isso a gente pode trazer, essa resposta nós podemos levar para todos os momentos de nossas vidas, aqueles momentos mais difíceis, mais belicosos, de brigas, de ódio, de desavenças. Quem saiu vencedor? Ninguém, né? Ninguém sai vencedor de uma batalha. Terminado o movimento, deveria haver na Terra um grande silêncio. O único triunfador seria Jesus Cristo, sem cujo fundamento de vida e verdade todos os protestos dos homens são inúteis. O espetáculo é por demais doloroso para que se reflita em cânticos de vitória. Há corações maternos despedaçados. Isso é muito triste, né? Famílias dispersas, crianças que choram de fome, lares que se destroem sob tempestades de fogo. Então, quando a gente pensar, vislumbrar todas as guerras que hoje acontecem, não podemos jamais imaginar que está acontecendo, está tendo um vencedor. É muito sofrimento envolvido. Nas cidades bombardeadas, a dor se sobrepõe às esperanças. O sangue é uma ironia para o despotismo. A morte vagueia sobre a miséria das ruínas fumegantes e pergunta onde se encontra o espaço vital. Os homens podem invocar o caráter sagrado dos princípios, mas todos os princípios generosos do mundo vieram do Cristo. A criatura não poderá se gloriar
de si própria, por descuidarem da defesa desses patrimônios que Jesus lhes outorgou. Eis que os homens movimentam a carreira das batalhas sangrentas, mobilizam canhões homicidas e semeiam carnificina e destruição. Quando cair o último soldado, Jesus contemplará o campo ensopado de lágrimas e sangue, e chamando os contentores, perguntará com justiça: onde se encontra o vencedor? Essa é a grande pergunta que precisamos fazer, né? Depois, ao final disso tudo, a gente precisa ver, contar todas as baixas, os sofrimentos e se indagar onde se encontra o vencedor. Dito isso, conforme eu havia falado, vamos fazer uma pausa, que no final nós vamos fazer mais uma leitura, mais aí de um texto de Joana de Ângeles, e vamos conversar um pouquinho sobre os aspectos históricos que envolvem esse conflito entre Israel e Irã. O que eu pensei em fazer? Então, a gente voltar muito no tempo, porque essa é uma briga muito antiga, né? Lembrando que diversas vezes nós já conversamos um pouquinho sobre o assunto, não diretamente sobre a guerra, mas sobre a história desses povos, e aí fazer uma revisão para ajudar na nossa compreensão. Então, lembrando que a primeira civilização, né, que nós temos notícia, foi ali na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Então, nós tínhamos ao norte a Síria, ao centro a Babilônia e ao sul a Suméria. Nessa última região, a Suméria, nós tínhamos também uma cidade que acabou ficando muito famosa, chamada Ur, também conhecida como Ur dos Caldeus. E há 4.000 anos, 2.000 anos antes de Cristo, existiu um homem chamado Abraão, e esse homem seria uma espécie de um líder tribal, onde ele recebeu um convite da espiritualidade. Quando lemos a Bíblia diz que, na verdade, esse convite foi diretamente feito por Deus, e Abraão deveria reunir o seu povo e ir embora da Mesopotâmia, da Suméria, especificamente dessa cidade chamada Ur, e vagar em direção a uma terra prometida, a Canaã. E assim ele faz, ele convence seu povo e segue até a Canaã. Chegando lá, ele acaba se misturando com os povos que já habitavam nessa Canaã, os famosos cananeus, e existe um certo sincretismo religioso, cultural, né? Uma mistura de todos os valores que Abraão leva com aqueles valores encontrados nessa região. Então, especificamente, hoje a gente vai abordar bastante questões religiosas. Os cananeus, eles tinham diversos deuses e o mais importante era o deus El. Então, quando, por exemplo, Abraão ele tem o seu primeiro filho, e aí a gente vê nitidamente esse sincretismo, essa mistura religiosa, o nome desse filho é Ismael. Então, hoje, quando a gente fala Gabriel, né, nomes que terminam com El, Daniel, a gente está falando justamente dessa mistura entre os povos da Canaã, os cananeus, e esse povo que veio, que saiu lá da Mesopotâmia e foi em direção à região da Canaã, tá bom? Da Terra Prometida. Assim como Ismael, Abraão tem um outro filho chamado Isaque. E aí já começa mais ou menos o início da treta, da confusão, porque Isaque vai dar origem, a partir de Isaque, a origem dos judeus, e a partir de Ismael vem os povos árabes, tá? Eles têm a mesma origem, que é Abraão. Abraão é pai de Isaac e de Ismael. Ismael vai dar origem aos árabes, Isaac origem aos hebreus, que depois vão ser chamados de judeus. Tudo bem?
Então vamos deixar Ismael guardadinho, porque mais tarde a gente vai falar sobre os árabes. Vamos então para Isaac. Isaac tem um filho chamado Jacó. Jacó tem 12 filhos. Um deles é José. E José acaba indo parar lá no Egito, porque foi vendido como escravo pelos seus irmãos, muito ciumentos. Só que José era muito inteligente e ele vira uma espécie de primeiro-ministro do faraó do Egito. Tem uma grande seca pelo mundo e José conseguiu fazer uma análise dos sonhos do faraó e acaba criando uma estrutura de reserva de alimentos em cima dessa análise do sonho e protege toda a população egípcia. Não existe essa fome lá porque ele, analisando o sonho, ele cria lá um estoque enorme de alimentos. Só que a fome chegou na Terra Prometida, entre os povos cananeus. E o que a família de José faz? Sabendo que no Egito as coisas estão boas, todos eles vão para o Egito. José perdoa seus irmãos, todos os seus familiares, e eles vivem muito felizes no Egito, porque José era uma pessoa extremamente importante para o faraó. O problema é que José morre, o faraó morre, o tempo passa e os hebreus não eram egípcios. E toda essa lembrança desse acordo acaba sendo esquecido e os hebreus viram. Quando eu falo hebreu, você pode também, para facilitar, pensar em judeu, né? Que daqui a pouco eles vamos botar como se fosse hebreu e judeu a mesma coisa, para facilitar a nossa compreensão. Eles viram escravos no Egito. E aí, séculos e séculos depois, surge Moisés, que vai libertar esses escravos do Egito. Aí essa história a gente já sabe bem, né? Moisés reúne o seu povo, vai embora e vai à procura novamente da terra prometida, da Canaã. Chegando lá, depois de 40 anos, povos já estão ocupando o local. Lembrando que os hebreus, os judeus, ficaram séculos e séculos no Egito como escravos. Então, quando eles retornam, eles já não são mais donos do local. E aí começam as guerras para reconquistar a terra prometida. E acaba que os hebreus vencem essas batalhas e se assentam novamente onde hoje é ali Israel, tá? A Palestina, ok? Então, a gente está falando assim em torno de 1500 anos antes de Cristo agora. E aí depois disso, nós vamos acelerar bastante o tempo e vamos para a época de Jesus. Lembrando que a conquista dos judeus dessas terras foi a base de muita, muita batalha. Perfeito? E os grandes inimigos dos judeus eram os filisteus. Quando a gente lê, por exemplo, Davi contra Golias, o gigante Golias, Golias era um filisteu, tá? Então eram os povos realmente que os judeus ganharam, destruíram, tomaram conta da região, e os grandes inimigos eram os filisteus. Vamos guardar isso na nossa mente. Os filisteus eram os maiores inimigos dos judeus. Indo para a época de Jesus, as coisas já estão mais tranquilas. Por quê? Porque quem estava tomando conta daquela região já era Roma. Roma já tinha um império e tomou conta de tudo. E Roma tinha um braço muito forte, lei e ordem. Tinha uma justiça, né? O direito romano era muito forte, o exército romano mais ainda. Então as coisas estavam muito equilibradas naquela época. Por isso que a gente não lê sobre grandes batalhas nesse período de Jesus, porque os romanos tomaram conta de tudo. Os judeus odiavam os romanos porque eles se sentiam também como escravos, desde a época lá de Moisés, né? Quando Moisés libertou os judeus dos egípcios, nesse momento, os judeus se achavam novamente escravos, não mais os egípcios, mas agora dos romanos. E eles buscavam um Messias que era um libertador, assim como Moisés libertou o povo lá atrás,
Eles achavam que o novo Messias ia libertar também os judeus, agora dos romanos. Lembrando, então, que nesse momento é momento de paz, de tranquilidade. Acontece o que aconteceu, os judeus e os romanos acabam crucificando Jesus, e é como se nós tivéssemos dado um sinal para a espiritualidade que nós escolhemos Barrabás. A humanidade disse: nós não queremos a paz, nós queremos novamente a guerra. E aí, os judeus passaram por algumas dificuldades. E isso vai explicar muito o que está acontecendo hoje. É importante a gente prestar bastante, ficar muito ligado nesse momento. Então, primeiro imperador romano, na época de Jesus, Otávio. Depois, Tibério. Depois, Calígula. Depois, Cláudio. Depois, Nero. Depois, Flávio. Então, vamos ir até Flávio, no momento onde nós temos agora Flávio, o imperador romano. Tem um problema muito sério, uma grande revolta dos judeus, e Flávio, imperador, e seu filho, um grande general, eles entram em Jerusalém, destroem o templo, né? E os judeus já começam a se dispersar, e ir embora de Israel, porque foi algo muito dura a resposta do Império Romano. No ano 132, já temos um imperador chamado Adriano, e existe uma nova revolta dos judeus. Os judeus criaram lá a figura de um novo Messias, um Messias guerreiro, que iria destruir o Império Romano. Olha que pretensão, né? Destruir o Império Romano. Ele era Simão Bar Kokhba. E esse judeu, ele era um grande revolucionário e durante muito tempo, alguns anos, ele trouxe problema para o Império Romano. Até que o imperador Adriano consegue vencer e mata 400 mil judeus. Vamos imaginar, hoje 400 mil já é muita gente. Vamos imaginar no ano 132 a 135 depois de Cristo, o que significaram 400 mil pessoas. Muita, muita gente. Os sobreviventes foram embora, porque todo mundo estava morrendo. Os judeus sobreviventes partiram para um grande êxodo, ok? Adriano, como uma maneira de pisar ainda mais nos judeus, ele modifica o nome da região para Palestina. O que é Palestina? Seria Filistina. Lembra que eu falei dos filisteus, que eram os grandes inimigos dos judeus? Então, Filistina, Palestina é a mesma coisa, porque na verdade o PH, então não era eles chamavam como se fosse Palestina, mas era um izinho, então era Filistina, Palestina. Então hoje nós falamos Palestina justamente porque era a terra dos filisteus e foi o nome que o imperador Adriano deu agora para essa região, justamente para humilhar os judeus. Agora não é mais terra de vocês, é a terra dos inimigos de vocês. Jerusalém, ele também modificou o nome. Aélia Capitolina, não era mais o nome Jerusalém. Você vê que Adriano realmente odiava os judeus, né? Existe uma discussão, que a gente não vai entrar muito nisso, mas que o nome Palestina já era usado. Na época de Jesus, por exemplo, já falavam, os historiadores já chamavam de Síria-Palestina, mas existe essa análise também que foi através de Adriano. Não vou entrar em polêmica, o importante não é exatamente saber quem tem razão hoje em dia, mas saber que existem discussões a respeito disso. O que importa a gente compreender é que os judeus, nesse ano, nesse período de 132 a 135, eles são mortos ou expulsos, ok? E a partir daí, é um povo, é uma etnia sem território. Eles se espalham pelo mundo. Perfeito? Eles só vão retornar no movimento sionista, que surge assim, no final do século XIX, onde, já que eles estão espalhados pelo mundo e sempre foram muito perseguidos, eles pensam, os judeus, vamos voltar
ou vamos para algum lugar para ter um território. E aí eles decidem que vão retornar para Jerusalém e as redondezas, mas não vão entrar em guerra, eles vão comprar terras. Então eles chegam com recursos financeiros e compram diversas terras e os judeus começam a fazer uma maciça migração para onde hoje é ali Israel e a Palestina, ok? Esse é um movimento de retorno. Até que depois da Segunda Guerra Mundial, Oswaldo Aranha, um brasileiro, um diplomata na ONU, aí sim eles criam o Estado, formalmente eles criam o Estado de Israel. Mas a gente está falando já depois da Segunda Guerra Mundial, de todo um holocausto, de toda uma dor, de todo um desespero do povo. Ok, agora vocês têm a terra de vocês. O grande problema é que quando eles retornam ali, eles estão no meio de um barril de pólvora. Eles são judeus, como religião, e estão no meio de islâmicos, uma outra religião. E aí a gente vai fazer uma pausa e vamos agora fazer uma análise do islamismo, tá bom? Então agora nós vamos para o ano 570 depois de Cristo, onde nasce Maomé em Meca, ali onde hoje é a Arábia Saudita, tá? Na verdade, na época não existia esse nome, era a Península Arábica. No ano 610, 40 anos depois, Maomé já está estabelecido financeiramente, ele se casou com uma viúva muito rica, e acaba tirando um período para subir uma montanha e fazer reflexões. Era muito comum naquela época isso. Meca, o povo árabe que ali existia, lembrando que os árabes vêm também de Abraão, tá? Lá atrás, por isso que a gente citou que Abraão era pai de Ismael e de Isaac. Então, os árabes são da mesma família, do mesmo grupo abraâmico que os judeus. Ali eram todos árabes. E aí, o que acontece? Ele sobe o morro, faz as reflexões, o retiro espiritual dele, só que, de acordo com Emmanuel, com grande potencial mediúnico, ele recebe o anjo Gabriel. Na verdade, Emmanuel não cita o anjo Gabriel, né? Ele cita que recebe a inspiração da espiritualidade. Anjo Gabriel são os próprios árabes que dizem, né? Que foi os islâmicos que dizem que é o anjo Gabriel, que foi o ser que passou o Corão para Maomé. Maomé vai e recebe, então, o Corão ou Al-Corão, porque Al seria o artigo, o Corão, tá? E ele, através de tradições orais, porque ele era analfabeto, então ele não recebeu, escreveu nada, era tudo de memória, ele acaba entendendo que existe apenas um Deus e que todos aqueles deuses lá de Meca estavam equivocados, e aí cria uma nova religião monoteísta. O problema é que a economia de Meca girava em torno desses diversos deuses. Eram 365 deuses, um deus para cada dia do ano. E ele dizendo agora que acabou, era apenas um deus, ele foi expulso de Meca. Ele vai para Medina, uma cidade um pouco distante, mas também ali na Península Arábica. Ele vai para Medina e lá ele termina o Alcorão e acaba morrendo. O problema é que esse final do Alcorão, que são os famosos versos satânicos, onde você tem uma parte do Alcorão que é muito inspirada por bondade, por amor, mas esse período, os especialistas dizem que esse período final foi um período do Alcorão com muito apelo à violência. Então, se a gente começar a ler o Alcorão nessa parte específica, que são esses versos, né, mais assim belicosos, chamados de versos satânicos por alguns escritores, a gente vai compreender que está escrito lá que é para matar, conquistar os infiéis. Dito isso,
os novos islâmicos de Medina vão até Meca e aí existe a primeira jihad, isso é, a primeira guerra santa, primeira conquista religiosa. Eles vão e conquistam Medina e não param apenas em Medina. Eles se expandem para o oeste e para o leste. Todo o norte da África é conquistado. Eles entram para a Península Ibérica, isto é, Portugal e Espanha conquistam a Península Ibérica e só não chegam mais para cima, não conquistam a Europa inteira, porque um franco chamado Carlos Martel, ali na França, onde a França é hoje, ele, na Batalha de Poitiers, ele segura e impede o avanço dos islâmicos. Tá bom? Então, quando a gente para pensar, agora, não são apenas árabes os islâmicos. Islamismo seria a religião que Maomé iniciou, e árabe seria a etnia, o povo. Mas agora eles também conquistam outras regiões. Então, os otomanos também são islâmicos e os persas também são islâmicos. Então, quando hoje a gente vê o Irã não é árabe, o Irã é persa, é uma outra etnia. Ok? E por isso que os persas também brigam tanto com os árabes, porque são grupos completamente diferentes. Perfeito? Uma vez eu li, e achei isso muito interessante, que no Oriente Médio é o único lugar onde o inimigo do meu inimigo não é meu amigo. E geralmente o inimigo do teu inimigo é teu amigo, né? Pô, você quer destruir alguém e uma outra pessoa também quer destruir esse teu algoz, você se une a ele. No Oriente Médio não tem isso. Todo mundo é inimigo de todo mundo. E um segundo ponto é, todo aquele que tenta analisar e diz que conhece profundamente sobre a história do Oriente Médio está redondamente enganado, está equivocado e mal informado. A gente está falando hoje aqui um aspecto histórico muito superficial, mas aquela história ali é muito difícil de compreender. Perfeito? Então, parece que parou aí? Não. Vamos fazer só mais uma pequena análise. Quando Maomé morre, existe uma grande batalha para saber quem é o sucessor de Maomé. Um grupo achava que o sucessor era o discípulo mais próximo e um outro grupo achava que tinha que ser alguém da família de Maomé. O problema é que Maomé não deixou filhos homens. Os filhos homens morreram muito crianças, deixou Fátima. E Fátima era casada com um primo, um sobrinho de Maomé. Então teve um grupo que achou que era esse sobrinho de Maomé, o novo líder, e um outro grupo achou que era um discípulo de Maomé. E aí você tem os sunitas e os xiitas, que também se odeiam. Então, dentro do islamismo, você tem duas maiores vertentes, que são os sunitas e os xiitas, que se odeiam. Os persas, isto é, os iranianos, são persas e são xiitas. Os iraquianos são árabes e, em sua maioria, eram sunitas. Ou, na verdade, Saddam Hussein, que era sunita, e ele era o líder dos islâmicos ali, né? Não era nem a maioria do Iraque. Iraque é a maioria xiita, mas Saddam Hussein era sunita. Por isso que tinha a guerra Irã-Iraque. E às vezes a gente não consegue entender, poxa, é todo mundo ali meio que primo, né, da mesma religião? Não. Um é árabe, o outro é persa. Um era sunita, o outro era xiita. Então é um barril de pólvora ali. E no meio dessa confusão toda tem Israel, que ainda é judeu. Olha que confusão. Então o que nos cabe fazer dentro dessa complexidade que eu falei aqui, bem superficial, que a gente analisou, e a gente vê que é muito difícil de compreender? É orar. Verdadeiramente orar com muita compaixão. Por quê? Porque, como a gente viu na nossa introdução, qualquer, qualquer guerra deixa corações despedaçados. Quantas mães, nesse momento, estão chorando de todos os lados? Quantas crianças foram mortas? Quantos jovens
estão morrendo ou morreram, porque estão em batalhas. E é isso que nós precisamos ter a sobriedade para analisar. Não temos que levantar bandeira de lado nenhum. A nossa bandeira é de Jesus. E Jesus nos aconselha a paz, o pacifismo, o amor, a compreensão, o perdão. Isso é que é muito importante. Ok? Dito isso, podemos fazer a leitura do nosso texto final. Albertinho falou aqui. Uma vez nosso querido Gentil Viana colocou na tribuna do Centro Espírita, Naí Montes de Castro, a melhor maneira de ganhar uma guerra é não deixar essa guerra começar. Dizia ele, o Dr. Bezerra sempre nos convida a trocar a dor pelo amor. É isso, Albertinho. Ó. Jamais deixar a guerra começar. E isso serve também para as nossas vidas. Não estou dizendo uma guerra como uma guerra entre países, mas quantas batalhas nós iniciamos e que a gente sabe que não vai levar a lugar nenhum. É muito melhor não deixar ela iniciar. Então vamos lá. Vamos ler agora o texto de Joana de Ângela. Joana de Ângeles. As guerras. Está no livro Após a Tempestade. Dentre todas as calamidades que periodicamente assolam a humanidade, a guerra é a mais hedionda pelas altas cargas de barbárie que revela. Remanescente do primarismo do homem na luta pela sobrevivência, isto é, quando nós éramos ainda muito primitivos, né? Então isso nós carregamos desde esse período mais inicial das nossas existências, impõe-se o instinto que busca a segurança, submetendo os mais fracos, exaurindo-lhes os recursos, enquanto se locupleta sobre os despojos que aniquila. Estimulado pela ganância da propriedade, arbitrariamente, o homem cresce com permissão de vencer o próximo, dando expansão à agressividade, quando se deveria impor a disciplina da superação dos males que nele mesmo residem. Vitória que se torna imperiosa, para atribuir-se os requisitos de um homem integral. Então, a única guerra que deveríamos fazer é a nossa guerra interna, né? Contra o nosso velho homem, o primarismo. Essa é a batalha que devemos nos esforçar. Confiando mais no seu direito da força do que no valor moral de que se deve investir, quando alcança conquistas técnicas, logo lhe ocorre a aplicação da capacidade para desencadear conflitos externos, esterilização natural dos múltiplos conflitos que lhe espocam nas torpes paisagens interiores. A agressividade individual, adicionada entre os membros que constituem o grupo e reunida pela adesão dos grupos que formam as nações, o impositivo da suzerania para repletar os celeiros de alimentos, faz a transferência do instinto de caça individual para a guerra da dominação selvagem, sob a constrição dos arquétipos de que não se deseja libertar. Então, tudo começa na questão individual e esses grupos, né, desses indivíduos, seguem esses instintos. Então, nós temos que modificar, em primeiro lugar, um indivíduo. Então, eu lembro muito de Gandhi quando dizia que a verdadeira revolução precisa acontecer dentro de cada um. Eu não tenho que mudar o mundo, eu tenho que me modificar primeiro. Modificar o indivíduo. Isso sim é importante. No afã de combater os outros povos, os grupos humanos conseguem apressar o progresso, realizando conquistas surpreendentes de que se utilizarão com proficiência nos futuros dias de paz. Aí ela já dá uma mudada aí, né? Ela diz realmente que existe uma externalidade, existe um lado que acaba acontecendo quando temos uma guerra, que são alguns avanços tecnológicos. Por enquanto, o amor, daqui a pouco ela vai desenvolver mais esse parágrafo. Por enquanto, o amor não conseguiu emular os grandes grupamentos, encorajando-os à recíproca fraternidade, o que facultaria a solidariedade, mediante cuja contribuição os muito males que desavoram os estados seriam debelados.
E é isso que nós precisamos utilizar ao máximo, tentar despertar o amor. Quando nós despertamos o amor, nós ficamos horrorizados com essa barbárie. Nós não levantamos nenhuma bandeira de nenhum lado. Ah, não, eu sou pró-Israel, eu sou pró-Palestina. Estou nem falando pró-Hamas, grupo terrorista. Estou falando pró-Israel e Palestina. Pró-Israel e pró-Irã, tá? E a gente precisa, quando a gente realmente levantar a bandeira do amor, nós não vamos torcer para nenhum dos lados. Com as leis da evolução e do progresso são imbatíveis, como as leis da evolução e do progresso são imbatíveis, Deus se utiliza do estágio guerreiro, e ela começa a desenvolver mais aquele tema, em que o homem se demora a fim de encorajar-lhe os esforços, que não obstante programados para a destruição, logo cessa a sanha guerreira, se convertem em abençoadas contribuições ao desenvolvimento das comunidades e o ajudam a redimir-se dos desvarios anteriores. Secado o rio de fogo das paixões dos partidos dominadores, que sempre cedem lugar a outros, numa sucessão que deveria merecer acurados estudos e meditações por parte dos guerreiros e triunfadores transitórios, nascem os movimentos pró-paz, de auxílios recíprocos, de beneficência, de comércio, de intercâmbio cultural, de superior inspiração, desarmando as intenções vingadoras e selvagens dos que se comprazem em cultivar esperanças de esforços. E a gente pode se lembrar muito bem do Japão, né? Que era uma nação extremamente belicosa, implacável, e depois da Segunda Guerra Mundial deu uma repensada e virou uma nação tecnológica, né? Então é bem isso que Joana está dizendo. Simultaneamente, ensejam cordialidade entre os indivíduos e profícuos resultados que congregam num grande grupo que ajuda mútua os diversos países. Dê ajuda mútua. A guerra, conforme demonstra a história, não tem ensinado as lições que seriam de esperar-se, exceto a demonstração imediata da transitoriedade dos triunfos e das desgraças terrenas. Desde todos os tempos, civilizações se têm erguido sobre os escombros das que sucumbiram ao guante das suas impetuosidades. Os vencidos de ontem rebelam-se e se erguem logo, surge o ensejo, expulsando o espoliador sanguinário, não raro cometendo os mais hediondos revides, que no agressor condenava, nos quais se revelam as paixões subalternas que sufocavam. Por isso que Emmanuel, lá no início, diz: a única bandeira vitoriosa é a de Jesus, que não adianta, eu vou expulsar o dominador, mas eu vou virar o dominador. É assim, quando nós não temos realmente os conceitos cristãos no coração, não existe nenhum tipo de sucesso verdadeiro. É momentâneo, porque eu era o escravo, eu mato o meu senhor, e aí eu viro o novo senhor e começo a escravizar os outros povos. A não ser que eu compreenda através da luz do Evangelho que a única revolução possível é a revolução dentro de cada um e a revolução pacífica. Os modernos conceitos materialistas de que os seres vivos não têm destinação, e aí ela começa a desenvolver um pensamento de que o ser humano, qual é o destino do ser humano? E a gente sabe que o destino é a espiritualização. E aí ela diz, os modernos conceitos materialistas de que os seres vivos não têm essa destinação, inclusive o homem, resultando de uma combinação casual de ácidos nucleicos e proteínas, muito hão estimulado os desajustes da emotividade, gerando as precipitações sanguinárias e os estratagemas destrutivos de alto porte, jamais previstos, parecendo ameaçar a própria vida da extinção, na marcha que se desdobram os acontecimentos trágicos. A guerra, não obstante assodar os mais vis sentimentos de selvageria nos grandes grupos, e é isso que deveria fazer com aqueles que não estão envolvidos diretamente. A guerra, quando você não está no meio dessa confusão, deveria inspirar ao sacrifício da vida os que amam,
proporcionando a manifestação nobilitante dos heróis da renúncia e da abnegação, que mergulham nos laboratórios de pesquisa e experiências a fim de encontrarem soluções para os problemas afligentes, produzindo revoluções novas na tecnologia em tempo recorde, considerando o estímulo para apressar o fim das animosidades e socorrer as vítimas inermes colhidas no fragor das batalhas ferozes. Mas, infelizmente, mesmo nós que estamos distantes, cada um abraça um lado e começamos a guerrear também, mesmo que apenas filosoficamente, quando deveríamos parar e imaginar: não existem vitoriosos nas guerras. Todos sofrem. O homem é um animal religioso por constituição e destinação espiritual. O sentimento de Deus é inato, apesar da sua recusa consciente, da sua renitente fuga das realidades do espírito para a anestesia da ilusão corporal, constituindo-lhe a guerra a forma infeliz de liberação dos traumas e medos a que se entregam e o apavoram. Com Jesus, aprendemos que o amor substituirá um dia a agressividade humana, resolvendo todas as questões que possam constituir pontos de divergência entre as criaturas e motivações para as guerras. Parlamentares honestos, em nome de governos honrados, dirimirão incompreensões e, ao invés das hostilidades e ódios que atravessam gerações, a compreensão do mais forte perdoará a impetuosidade do mais fraco. Estamos precisando tanto de políticos assim, né? O poderio do grande repartirá recursos com o pequeno, unindo-se todos os povos a combater as calamidades sísmicas, a tomar providências contra as adversidades advindas de eventos de outra ordem, providenciando o saneamento das regiões insalubres, o reverdecer dos desertos, o sistemático combate às enfermidades, à fome, aos problemas econômicos. Só que, infelizmente, ainda não estamos preocupados com isso. Embora necessário como aguilhão do homem, aguilhão é aquele espeto, né? Aquele espinho que empurra o gado, né? E o mal é um aguilhão, o mal acaba nos empurrando. Ela diz que o mal é a herança que um dia desaparecerá na terra sob inspiração e superior comando do bem. Quando vai chegar isso? Quando nós nos transformarmos. Não vamos jamais esperar que o mal desapareça lá fora para depois chegar dentro das nossas casas. Nós precisamos transformar o indivíduo, transformar o nosso íntimo e assim vamos modificar o mundo. Nessa ocasião, a humanidade da guerra somente conhecerá os informes dos museus, os documentários, que farão as gerações futuras lamentar os métodos da áspera escalada por onde transitaram seus pés nesses dias, fixando os estímulos para mais avançar e vergonhadas deste hoje que lhes será o passado truanesco. Se Deus quiser, um dia a gente vai lembrar disso tudo e vai assim, meu Deus, graças a Deus, não existem mais guerras. Eu lembro que em 1990 eu estava lá no nosso centro espírita assistindo uma palestra e o palestrante dizendo que estávamos prestes a iniciar uma nova guerra, a Guerra do Golfo, a primeira Guerra do Golfo, 1990. Ele dizia: meu Deus, 1990 e nós ainda estamos guerreando. Mal sabia ele que 35 anos depois estaríamos conversando também sobre guerras, mas desta vez não mais dentro da nossa casa espírita, né? De maneira virtual. Nesses dias por vindouros terão também batido e retirado as calamidades morais, que são as basilares, porquanto a procedência da alma infeliz atrasada dão origem a todas as outras misérias, as que teimam no mundo em duelo incessante. Então nossas dores persistem justamente porque nós ainda buscamos esses sofrimentos. No amor e no conhecimento das leis de causa e efeito, aurirá o homem do porvir desde hoje a força moral e espiritual para sua elevação e, consequentemente, para a instalação do primado da paz, que se alongará pelos tempos sem fim. Enfim,
Ainda vivemos dias difíceis, não sabemos quando isso tudo passará, mas temos uma certeza: apenas através do caminho que Jesus trilhou, que foi baseado no amor e no perdão, nós vamos resolver todas essas nossas questões mais tenebrosas da alma. E assim, vamos finalizar com a nossa oração e sabendo que, mesmo que sejamos um beija-flor tentando apagar um incêndio, não interessa a dimensão da força das nossas preces, mas interessa que, de alguma maneira, estamos tentando fazer a nossa parte hoje aqui. Vamos fazer a nossa prece então, pessoal. Lembrando do nosso copo d'água, porque enquanto estamos em oração, os bons amigos da espiritualidade estão abençoando esse líquido para transformar a nossa saúde, principalmente a saúde dos nossos espíritos. Vamos lá, pessoal. Vamos fechar os nossos olhos, então, e vamos recordar que 2000 anos atrás Jesus pisou onde hoje chamamos de Terra Santa. Ele nos estimulou, nos aconselhou, exemplificou o amor, o perdão, da maneira mais profunda, quando na cruz demonstrou o seu zelo por toda a humanidade, pedindo ao Pai que nos perdoasse, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. E hoje, Senhor, imploramos a esse nosso Mestre que continue pedindo ao Pai que nos perdoe, porque ainda não sabemos o que estamos fazendo. Quantas vezes consideramos as nossas vidas, consideramos equivocadamente a nossa trajetória, uma trajetória de sucesso intelectual, um mundo que alcançou grandes conquistas tecnológicas, sociais, mas esquecemos que a base de toda uma sociedade é o amor. E sem esse valor da alma, nada somos ainda. Por isso, Senhor, é que te pedimos tanto. Perdoa-nos. Não sabemos ainda o que estamos fazendo. Mas também temos a consciência de que o Senhor nos deixou um legado. E esse legado não são somente palavras, não são somente letras escritas em pergaminhos antigos, mas é o Evangelho vivo, que existe e sempre existirá nos corações daqueles que sofrem, daqueles que choram, mas daqueles principalmente que acreditam em Ti e seguem através de todas as dores os Teus passos. Possamos, Senhor, neste momento, enviar o pouco que somos capazes de doar a essas famílias. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja.
Muito obrigado, pessoal. Que essa nossa pequena reunião aqui possa, de alguma forma, servir para ajudar todas as batalhas que enfrentamos. Vamos compreender verdadeiramente que o sucesso, que a felicidade depende apenas de nós e que cabe a cada um, cabe ao indivíduo, a sua transformação. Fiquemos com Jesus, fiquemos com Maria Santíssima e, acima de tudo, com Deus Pai. Boa noite e até semana que vem, se Deus quiser, pessoal.